Olá, gente. Bom, vamos começar a ver os hexagramas um por um. Vamos começar pelo criativo. Eu sempre insisto com vocês. Veja a qualidade do hexagrama, a natureza do hexagrama, o sentido. O criativo e o receptivo vão juntos, viu, gente? É impossível você considerar um sem fazer alguma referência no outro. É, é porque eles são a dualidade primordial. Quando falamos de uma dualidade primordial, estamos falando de uma energia primária, uma energia primigênia, que está antes de existir os seres individuais, né? Aí vocês vão ver, por exemplo, que no livro segundo, no livro onde tem os comentários de Confúcio e dos discípulos, não tem sequência entre o criativo e o receptivo. A sequência começa, a sequência é o primeiro comentário, né, no livro segundo. A sequência começa no hexagrama 3, que é onde começa a vida orgânica, né, o nascimento de um ser individual, né? Então o criativo e o receptivo é como que estão antes dessa situação. É a energia primária que anima as coisas. É como, por exemplo, entre as tantas analogias, o criativo é o pai e o receptivo é a mãe. E os nossos pais estão antes de nós. Eles estão antes da nossa existência. Eles se encontraram antes da nossa existência. Então, o criativo e o receptivo é a energia primária que dá como resultado o que vem depois, ok? Quando falamos de energia primigênia, estamos falando disso. E também, agora falando especificamente do criativo, o criativo pode ser a força de bondade, pode ser a intenção. O criativo é pulsão, é insistência. O receptivo já a contenção dessa pulsão. É a existência, ou é o que permite a existência. O criativo é desejo, por exemplo. O receptivo é o objeto de desejo, é aquilo que o criativo deseja. Então, tem essa complementariedade que é inseparável. Por isso, essa dualidade primordial é inseparável, é como tempo e espaço. O criativo é o tempo, né? O receptivo é o espaço. Não dá para separar tempo e espaço. Se você tira, por exemplo, da teoria da relatividade de Einstein, você tira o tempo ou você tira o espaço, a teoria toda se derruba. Não faz sentido nenhum. Entende? Então tem que considerar esse detalhe porque eles são totalmente complementares. Para entender a natureza dos hexagramas, né? E em termos humanos, bom, já falei, é a força de bondade, é a intenção, é a insistência. Uma ideia, por exemplo, você tem uma ideia, eu vou construir uma casa, né? Essa ideia é insistente, ainda precisa amadurecer, ainda precisa saber, precisa fazer os planos, precisa fazer quantos quartos vai ter, de que material vai ser feita, quem que vai construir, aonde que vai construir. Tudo isso já faz parte da formação, já não é a criação, é a formação. O criativo cria, o receptivo dá forma, ok? Então, e em termos humanos é a força de bondade, o desejo, o impulso inicial de um projeto, aquela energia que anima a que um casal seja um casal, né? O amor, o desejo, a paixão, seja o que for, né? Essa seria a ideia principal. Mas também vocês vão ver nas diferentes linhas mutantes, vocês vão ver que tem uma série de advertências, inclusive em alguns casos a perigo, e isso quer dizer que de algum jeito, por exemplo, o criativo também pode ser uma compulsão, né? Um criativo fora de controle é uma compulsão. Uma pessoa que não consegue, por exemplo, se abster de determinadas coisas, de beber, se drogar, ou de cair em situações tóxicas, o que for, também é o criativo. É um criativo mal aspectado, é um criativo que pegou
o caminho errado, mas essa energia primária continua sendo o criativo, né? Pode ser arrogância, pode ser prepotência, até soberbia, né? Vocês veem na linha 6, por exemplo, que é soberbia, né? Então, vocês precisam buscar as analogias, sempre falo a mesma coisa, vocês precisam traduzir aquele conteúdo simbólico para o literal, para o real, para a situação e para a pergunta que vocês estão fazendo, né? Então, essas analogias são o que completam o I Ching. Se o I Ching tivesse que falar de tudo o que acontece com a gente, de cada situação particular, de todas as linhas de tempo que a gente vai gerando nos encontros com outros seres individuais, teria que escrever milhões de I Ching. O I Ching fala de tudo o que tem embaixo do sol, é uma cosmogonia da manifestação, mas fala em termos simbólicos. Por isso vocês têm que traduzir o simbólico para o literal, tendo em conta o marco, o contexto no qual essa resposta faz sentido. Se você tira 3, 4 linhas mutantes, provavelmente está falando de 3 ou 4 atores diferentes ou 3 ou 4 possibilidades diferentes dentro da mesma situação e você tem que ver que corresponde a quê. Se você está perguntando da sua empresa, por exemplo, por que a minha empresa está funcionando mal? Por exemplo, né? Aparecem 3 ou 4 linhas mutantes dentro do criativo. Tem uma energia primária que não está funcionando como corresponde, e pode ter 3 ou 4 atores, o problema pode estar na gerência, ou vai dizer, a gerência está funcionando bem, mas a chefatura de produção, ou a chefatura de distribuição, ou a chefatura de administração está funcionando mal, ou os funcionários, os operários. Então você tem que traduzir aquilo para a realidade real. Quando se trata de um casal, por exemplo, o criativo vai falar do que anima o casal. Seja a paixão, seja o amor, seja o desejo, o que for. Então você tem que saber interpretar isso. Se você tira o hexagrama, o criativo, com linha 1, é muito clara. Não actuar. É um dragão que está ainda tapado, está embaixo da terra. Ainda está muito incipiente, precisa amadurecer, né? Se você está consultando sobre fazer, encarar um relacionamento com uma pessoa e sai essa linha, não quer dizer que não vai rolar. Quer dizer que precisa mais tempo, porque o criativo é o tempo e o receptivo é o espaço. Precisa mais tempo, precisa amadurecer, com perseverança. A imagem já diz tudo. A imagem do hexagrama já diz tudo. É o movimento que mobiliza, é o criativo que cria e mantém aquilo que foi criado nas linhas de tempo correspondentes segundo a sua natureza. Então é o tempo continuado, não é um tempo de uma explosão e pronto, acabou. Não, é a perseverança e é a duração. Então, o que vai acontecer com essa linha 1, que diz que não tem que actuar? Né? Vai ir para o hexagrama 44. E o que diz o hexagrama 44? Não casa com aquela garota, ela é poderosa, vai trazer só confusão. Isso quer dizer que você precisa fortalecer a sua força de bondade, fortalecer o seu desejo, definir o seu desejo. E quando diz proclamar ordens, também tem a ver com saber, e que os outros também saibam o que você quer e o que você não quer. Na linha 2, a linha 2 já se insinua, já se mostra. É o dragão que tira a cabeça fora da terra. Está numa situação um pouquinho mais avançada que a linha primeira, mas ainda está em uma situação que tem que ir devagar. É aquela coisa de tirar a cabeça para fora e olhar a ver o que tem ao redor. Sem discriminar. Ver quais são as possibilidades, sem excluir nenhuma. Você primeiro tem que observar e classificar e ver a ver o que tem.
Aonde que vai ir essa linha 2? Vai ir para o hexagrama 13, a comunidade com os homens. O nobre sai e se relaciona com outros homens, né? Em um nível de igualdade, mas já chama a atenção por causa da sua seriedade, sim? É avançar com perseverança. No interior, claridade, no exterior, força. É porque a linha 2 mutando de Yang para Yin forma o trigrama Li, que dentro é claridade e fora é força. E está falando de que ainda precisa estruturar, organizar. Você precisa observar as diferentes opções e ver o que você prefere. Na linha 3, por exemplo, ela já se solta. Se solta com cautela, porque é uma linha que está na transição. Ela consegue, ela tem a energia suficiente para conseguir a fama. Mas nessa fama também tem um perigo, que é ser condicionado, ser coagido pelo desejo de aqueles que admiram essa fama. E isso pode tirar você do seu caminho. Para onde que vai essa linha? Para o hexagrama 10, a conduta, que basicamente, bom, está falando de não pisar na jaca, pisar no lugar certo, e não sobreestimar a própria força, ser agradável, ser gentil, sabe aquela coisa, se relacionar com gentileza gera gentileza. Se você perguntou sobre essa questão, simplesmente é aquela coisa, né? Tem que avançar, mas com cautela. Se você perguntou e sai a linha 4, ela acende, mas ela acende vacilando, tambaleando-se, porque tem duas direções possíveis. Caso ou não caso, você tem as duas possibilidades e você vai ter que escolher livremente. Não existe uma forma preconcebida, uma regra geral para decidir sobre o que você vai ter que decidir. Você tem que decidir se vai ser herói ou santa, ou santo, se vai avançar em uma situação e governar, ou vai se retirar a uma solidão, a uma situação mais espiritual. E aonde que vai dar essa linha 4? Vai dar no hexagrama 9. Que faz o hexagrama 9? Vai refinar a sua natureza, é a força domesticadora do pequeno. Vai refinar a sua personalidade, a personalidade exterior. E isso tem que ser feito com veracidade a qualquer preço. Depois tem a linha 5. A linha 5 já está no papel do governante, é quem dirige. É a pessoa que se encontrou a si mesmo e aos outros, ou pelo menos tem um grau de conhecimento suficiente para ter uma afinidade natural. A força de bondade, o desejo, já está mais definido. A pessoa já sabe o que quer, a pessoa sabe o que não quer. Para onde que vai essa linha 5? Vai para o hexagrama 14, grandes poses. Qual é a grande pose? Você própria, você próprio, né? Então, se você consulta, por exemplo, sobre alguma situação e sai essa linha, é realmente muito auspiciosa. Por quê? Porque o hexagrama 14 freia o mal e fomenta o bem. E pode funcionar com uma enorme espontaneidade natural. Não é a espontaneidade aquela de eu falo qualquer coisa, total, não estou nem aí para o que os outros pensam. Não. É a espontaneidade da pessoa que pode se mostrar tal qual é, né? Porque conhece a sua natureza. Ok? E se mantém dentro da dignidade. E depois tem a linha 6. A linha 6 já se excede. É uma linha que tem a ver com a soberbia. E a soberbia tem a ver com não considerar os outros. É uma linha um pouco psicópata, né? Isso leva ao fracasso, leva à solidão, leva ao abismo. Para onde que vai essa linha em hexagrama mutante? Para o hexagrama 43, que é irromper. É uma situação onde se acumulou tanto yang, tem tanta água naquele lago, o hexagrama 43, acima tem o lago, o trigrama Tui, que ele se desborda. E quando se desborda, quebra tudo.
Então se trata de ser solidarios, de distribuir, de considerar os outros. Quando sai você pergunta, por exemplo, encaro uma relação com tal pessoa e sai essa linha, olha, pode estar falando de muito egoísmo, de muito egocentrismo, de uma pessoa que não considera ao outro. Não é uma resposta favorável, ok? E a pessoa consegue muito poder, sim, ela vence, mas o mal volta, e volta para ele próprio. É uma advertência a respeito também da cobiça, da soberbia em geral. E por último, está a situação de que todas as linhas sejam mutantes, que é a única situação desse hexagrama onde o I Ching fala enfaticamente de boa fortuna. Note-se que nas outras linhas não aparece a boa fortuna. Todo hexagrama é favorável, sim, mas não aparece a boa fortuna. Aparecem várias questões cautelares, porque estamos falando das forças de bondade. Estamos falando de uma energia primária muito poderosa, que não é brincadeira, que tem que ser tratada com muito cuidado, que tem que ser cultivada, que tem que esperar o momento certo. Quando aparecem todas as linhas mutáveis, é boa fortuna. Por que boa fortuna? Porque o criativo vira o receptivo. Todas as linhas yang se convertem em linhas yin. E aí o céu encontra a terra e nascem todos os seres individuais. Então, gente, eu estou dando aqui uma aproximação ao hexagrama o criativo. Não tem condição de falar de todas as mutações possíveis, porque cada hexagrama tem 63 mutações possíveis. Eu estou dando aqui só 6, faltam 56. Não estou dando as outras, mas eu estou querendo transmitir para vocês, mais que nenhuma outra coisa, é impossível você falar de todas as possibilidades do hexagrama. O que eu quero transmitir é o jeito de vocês analisar a natureza do hexagrama e analisar também a natureza das linhas mutantes. Quando vocês veem para que hexagrama mutante essa linha vai, ela sozinha, o próprio hexagrama mutante já dá pistas sobre a natureza dessa linha individual. Ok? E se vocês vão e olham a linha mutante do hexagrama mutante na mesma posição da linha primeira do hexagrama primeiro, nesse caso o criativo, vão ver também que tem um parecido, que tem uma relação, que faz sentido. Né? Por exemplo, na linha 1 do hexagrama o criativo diz não actuar. Né? Na linha 1 do hexagrama 44, diz tem que frear essa linha Yin a qualquer preço, porque senão vai ser um desastre. Ou seja, não actuar, frear. Ok? Tem uma relação. Embora a linha mutante do hexagrama mutante não se considera para a resposta, mas é bom você ver ela, ler ela, para saber sobre a natureza de uma e de outra, porque tem um parecido. Então espero que isso tenha sido útil e a gente se vê na próxima.